O Grande Dilúvio é um dos eventos mais conhecidos, mais importantes e mais comentados também da Bíblia Sagrada. No entanto, muita gente questiona se esse evento aconteceu de verdade, assim como a abertura do Mar Vermelho, por exemplo, durante o êxodo liderado por Moisés quando Israel saiu do Egito. Mas apesar de muitos não acreditarem, a ciência, é claro, resolveu nos dar uma força provando que eles foram reais e aconteceram de verdade. Vem comigo que eu vou falar sobre 5 eventos bíblicos comprovados pela ciência. Já somos mais de 1000 inscritos, uhul! E eu já começo este vídeo agradecendo o carinho e a confiança de cada um. Muito obrigado, gente, estou muito feliz. Anderson de Aguiar aqui com vocês mais uma vez para falar sobre alguns dos eventos mais importantes da Bíblia. E você que ainda não se inscreveu, aproveite este momento para se inscrever e ativa aí o sino de notificações. Assim você não perde tempo, gente, procurando os meus vídeos para assistir e aprender cada vez mais sobre os temas bíblicos. E aproveitando que estamos falando em aprender, se liga no curso que eu estou divulgando aqui no canal para você que deseja aprender muito mais sobre a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Então, não fique de fora dessa turma de estudos, clica no link que está na descrição e garanta já a sua vaga. Pessoal, vocês vão concordar comigo que a Bíblia é um livro que ultrapassa gerações e até hoje continua sendo o livro mais impresso e traduzido da história. Inclusive, eu fiz um vídeo aqui no canal sobre Jesus ter enviado 70 ou 72 discípulos, onde eu falo sobre alguns erros de tradução e das centenas de cópias feitas da Bíblia ao longo dos anos. Você pode assistir depois, clicando no link que eu deixei na descrição. E apesar dessas diferenças entre traduções e versões, a gente acredita que ela possui a palavra de Deus com seus ensinamentos valiosos, para nós, é claro, de Gênesis a Apocalipse. Mas isso é uma questão de fé também. Você pode acreditar ou não e tá tudo bem. O importante é que você me encontrou. Olha só que legal. E está me assistindo agora, então muito obrigado pela visita. E é justamente pela falta de fé no sobrenatural que muitos acreditam naquilo que a ciência pode provar com fatos. E eu vou apresentar então alguns eventos narrados pela Bíblia e comprovados cientificamente. Vamos começar então pela Torre de Babel. A Bíblia conta a história dessa torre lá em Gênesis capítulo 11. Neste evento é mencionado que os descendentes de Noé decidiram construir então uma torre logo após o fim do grande dilúvio. O objetivo deles era entrar para a história, eternizar os seus nomes e tocar o céu. O relato conta que Deus não curtiu muito essa ideia e decidiu então interferir na construção. Mesmo porque, até aquele momento do início das obras, os homens falavam uma única língua e viviam praticamente próximos uns dos outros. Então, Deus resolve descer e troca o idioma de todo mundo. De repente, a galera fica ali sem entender o que está acontecendo, ninguém entende ninguém e a obra para no meio do caminho. Impossibilitados de continuar essa grande obra, eles se juntam com aqueles que falam a mesma língua e se espalham então pelo mundo todo. Acontece que muita gente não acredita nessa história. No entanto, o professor Andrew George da Universidade de Londres afirma que existiu sim uma torre gigante. Ele conta que conseguiu traduzir aí uma tabuleira de pedra que foi encontrada há cerca de 100 anos atrás na antiga Babilônia, que é o Iraque que nós conhecemos hoje. Ele conta que a tradução revela a construção de uma torre gigante e que ele inspirou a narrativa descrita em Gênesis. Na tabuleira também é possível ver um homem ao lado da torre segurando uma lança, usando um chapéu em forma de cone. Abaixo da imagem da torre tem um texto mencionando a palavra zigurate, que significa monumento em forma de pirâmide ou templo da Babilônia. Através de uma reconstrução digital, nós podemos observar que o topo da construção pode ter sido construído para observar as estrelas e também realizar cerimônias religiosas. O professor declara que essa é a primeira vez que um artefato histórico traz alguma comprovação firme sobre a grande torre. Ou seja, a pedra do século VI a.C. é a primeira imagem real da Torre de Babel. E apesar de ele não ser religioso e nem crer na Bíblia, ele afirma assim
abre aspas. Neste caso, posso dizer que existe um prédio real que parece ter sido a inspiração para a narrativa bíblica, fecha aspas. Mas aí você pode me perguntar, não foi Moisés que escreveu o Pentateuco? Pois então, muitos de nós, inclusive eu, acreditamos e fomos ensinados que foi Moisés quem escreveu os 5 livros iniciais da Bíblia. Mas para a maioria dos acadêmicos, o Torá para os judeus ou o Pentateuco para os cristãos não foi escrito por Moisés, mas sim por rabinos durante o cativeiro da Babilônia. E é claro que eu também já falei sobre esse cativeiro em Nabucodonosor aqui no canal. Assista depois para entender realmente o que aconteceu. O link está na descrição. De acordo com os estudiosos, os judeus conheceram o zigurate de Nabucodonosor antes de criar a narrativa sobre uma polidêtica lá em Gênesis capítulo 11. Pode ser que isso seja verdade, hein? Ou não. O que você acha? Comente aí. Aproveitando a deixa da Torre de Babel, vamos falar então sobre o grande dilúvio e a Arca de Noé. Será mesmo que esta arca poderia ter existido? A ciência diz que sim. Antes dos homens se mostrarem arrogantes lá na construção da grande torre, eles estavam bem piores antes do dilúvio acontecer. A Bíblia vai nos contar em Gênesis capítulo 6 que por causa da grande maldade existente na época de Noé, Deus decide então cortar o mal pela raiz. Ele planeja encher a terra de água e ordena que Noé construa uma grande arca para abrigar todos os animais da terra, ele, a sua família e todos que crescem no evento e se arrependessem, é claro, dos seus pecados. Mas será que o povo acreditou? Não mesmo. Eles só se deram conta quando a chuva começou a alagar as regiões mais baixas. Mas, infelizmente para eles, o tempo tinha acabado e a porta estava fechada por dentro. Ninguém entrava e ninguém saía. Diz a Bíblia que choveu direto por 40 dias e toda a terra sofreu uma gigantesca enchente. Mas depois que acabou a chuva, a água demorou 370 dias para baixar completamente para Noé e a sua família sair da arca com os animais a salvo. Agora, neste tópico, nós temos 2 eventos que geram dúvidas e discussões acerca da veracidade dos fatos. A hipótese literal de um dilúvio mundial descrito em Gênesis não é compatível com a compreensão moderna da história natural se levarmos em consideração a geologia e a paleontologia. Mesmo porque o conhecimento do mundo, como nós conhecemos hoje, era estritamente limitado naquela época. Talvez seja por isso que os povos atingidos por essa catástrofe ambiental podem ter acreditado que as terras atingidas fossem a totalidade do planeta Terra. Vale a pena observar que a inspiração não é conhecimento e nem revelação. Existe uma diferença, mesmo porque o significado da palavra inspiração é conselho, sugestão, influência. Logo, concluímos que a inspiração é algo que vem até nós e conhecimento é algo que buscamos através de estudo. Então, se meu conhecimento é limitado, a inspiração vai acompanhar esse nível de conhecimento, certo? Desse modo, quando Deus inspirou os escritores da Bíblia, ele respeitou então o nível de conhecimento de cada um deles. Então, quando o escritor relatou o evento do dilúvio, escreveu e contou essa história, ele ou eles acreditavam que o planeta inteiro estava debaixo da água. Gente, essa hipótese é defendida por muitos estudiosos e eu estou apenas compartilhando essa possibilidade com vocês. Não significa que ela seja verdadeira. Mas eu acredito que é bom olharmos para essas questões com a mente aberta. Assim nós podemos aprender e questionar também as coisas ao invés de aceitar tudo antes de estudar e avaliar. Mesmo porque a Bíblia ensina assim lá em 1 Tessalonicenses 5:21. Examinai tudo e retende o bem. E é isso que nós estamos fazendo aqui, examinando tudo e retendo o bem. Agora, a respeito da Arca de Noé, muitos questionam a veracidade da sua existência, já que eles acreditam ser impossível alguém construir um barco tão grande e resistente e conseguisse levar tantos animais dentro. No entanto, este evento da Arca foi estudado a fundo por 4 estudantes de física da Universidade de Leicester da Inglaterra.
Com base nos resultados deste estudo, eles confirmaram que a arca era fisicamente possível de ser construída sim naquela época. Eles levaram em consideração as medidas descritas na Bíblia e concluíram que a arca media 144 metros de comprimento, 24 metros de largura, que é equivalente a 10 carros colocados lado a lado, e 14 metros de altura, o equivalente a um prédio de 5 andares, mais ou menos. E para descobrir se a arca podia flutuar, eles analisaram o material usado na sua fabricação. A Bíblia relata que Deus mandou Moisés usar a madeira de gofer e semelhante ao pinheiro ou ao cipestre nos dias atuais. Com posse dessas informações e assumindo que Noé seguiu à risca as instruções de Deus, construindo uma embarcação retangular em forma de caixa, eles chegaram à conclusão que a arca não poderia afundar. No entanto, esses números estão relacionados apenas à arca vazia. E para descobrir quanto peso ela suportaria, seria necessário saber quantos animais entrariam lá. Os pesquisadores John Whitcomb e Henry Maurice, autores do livro de Gênesis Flood, concluíram que seria necessário cerca de 35 mil animais para que todo o reino animal fosse salvo. Os dois professores escolheram então a ovelha para representar o tamanho médio dos animais para chegar no peso comum. Portanto, se a gente seguir o parâmetro, a arca poderia suportar um peso de 2,15 milhões de ovelhas. É muita ovelha, muito animal, né? Se considerarmos então um peso médio de 80 quilos para cada ovelha, a arca poderia levar cerca de 200 milhões de quilos sem afundar. É um número impressionante, né? Acredite se quiser. O Mar Vermelho se abriu? Agora vamos um pouco mais adiante para quando o Mar Vermelho se abriu para Israel passar a pé. Sem sombra de dúvidas, esta é uma das mais incríveis histórias da Bíblia. É tão incrível que muitos afirmam não ser real este evento. Mesmo porque, gente, são milhões de pessoas caminhando no fundo do mar em terra seca. Você vai conferir essa história lá no livro de Êxodo, no capítulo 14. Mas como a ciência pode provar que um vento é capaz de abrir o mar ao meio? Quem explica isso é o cientista Paul Drills, da Universidade do Colorado, lá nos Estados Unidos. Em 2015, ele revelou como a travessia do povo hebreu pelo Mar Vermelho pode ser explicada pela força dos ventos. Tudo aconteceu no momento em que o povo hebreu se encontrou sem saída entre o exército de Faraó Ramsés II e o Mar Vermelho. Moisés então estende o seu cajado sobre o mar, enquanto Deus manda um grande vento oriental. Então, as águas se dividem e os israelitas fazem a passagem em terra seca. Assim está na Bíblia. Se para nós esse evento é um milagre, para os pesquisadores do Centro Nacional de Pesquisa Atmosférica dos Estados Unidos e da Universidade do Colorado, isso foi perfeitamente natural. Ou seja, o movimento que o vento fez pode ter, de fato, afastado as águas sem quebrar nenhuma lei da física. Em agosto de 2010, os pesquisadores Carl Drills e Wade Hahn publicaram um estudo na revista científica Focus One. De acordo com esse estudo, os ventos fortes que vieram do leste sopraram durante toda a madrugada, empurrando a água para os lados e abrindo um caminho para o povo atravessar com segurança para o outro lado. O mais impressionante é o vento parar bem na hora que o exército de Faraó estava atravessando. Foi Deus ou coincidência? Vai comentando aí enquanto assiste, ok? Agora, para nós cristãos e teólogos do mundo todo, a Bíblia tem registrado muitas referências a Jesus Cristo, certo? E Pôncio Pilatos, esse cara existiu de verdade? Numa das diversas passagens que relatam a vida e o ministério do Messias, encontramos Pôncio Pilatos, que lavou as mãos diante do povo, que gritava pela morte do Cristo em Mateus 27, do 22 ao 24. Mas quem foi Pilatos? A ciência comprova a sua existência. Pôncio Pilatos, ou simplesmente Pilatos, foi governador da província romana da Judéia entre os anos 26 e 36. Na tradição cristã, ele é conhecido por não bater de frente ali com os fariseus na condenação de Jesus Cristo para ele morrer crucificado. Devido aos evangelhos retratarem Pilatos como relutante
em executar Jesus, a igreja etíope, por exemplo, acredita que Pilatos se tornou um cristão, mártir e santo. Essa crença é historicamente compartilhada pela igreja atual. Alguns historiadores modernos avaliam Pilatos de várias maneiras. Enquanto alguns o descrevem como um governador eficaz, outros acreditam que ele foi um governador particularmente brutal e ineficaz. Existem também alguns que acreditam que o seu longo tempo no cargo significa que ele deve ter sido razoavelmente competente. Mas foi em 1961 que um grupo de arqueólogos fizeram uma descoberta importante na cidade de Cesareia Marítima. Cesareia era uma cidade dos tempos do Império Romano, localizada no litoral de Israel. E foi nesse local que eles descobriram um pedaço de pedra calcária com o nome de Pôncio Pilatos escrito nela. Com 82 centímetros de largura e 68 centímetros de altura, a pedra também tinha um texto a respeito do governador romano. Abre aspas. Pôncio Pilatos, prefeito da Judéia, dedicou ao povo de Cesareia um tempo em honra a Tibério. Fecha aspas. O Evangelho de Lucas, no capítulo 3, versículos 1 e 2, menciona Tibério, que foi imperador em Roma durante os anos 14 e 37 depois de Cristo. Atualmente, o Museu de Israel, localizado na cidade de Jerusalém, exibe a pedra para os turistas que visitam o local. Mas se a ciência prova que Pôncio Pilatos existiu, então, com certeza ela prova que Jesus existiu, certo? Há controvérsias, mas, para nossa alegria, alguns historiadores das universidades mais importantes do mundo afirmam que são poucas as dúvidas a respeito da existência de Jesus. Um desses especialistas acadêmicos é o professor André Cheritaresi, do Instituto de História da UFRJ. Ele também escreveu os livros Jesus Histórico, Uma Brevíssima Introdução e Cristianismos, Questões e Debates Metodológicos. Ele disse numa entrevista ao site da Veja que volta e meia aparecem essas hipóteses sobre Jesus ser mito, mas do ponto de vista metodológico parece bastante claro que ele realmente existiu. E é importante eu esclarecer aqui para vocês que o Jesus que eles estudam não é o mesmo que a gente crê, ok? Na verdade, eles pesquisam informações do homem Jesus que viveu na Galileia há 2000 anos. Segundo André, e é em torno desse homem que se criou a maior religião do mundo. É bem verdade que eles não acreditam cegamente em tudo que a Bíblia, a religião e os seus líderes ensinam, mesmo porque todo cientista se baseia em provas. E essas provas não precisam ser físicas, como um tubo ou ossos, por exemplo. Para isso, eles usam o critério da múltipla confirmação, ou seja, se diversos e diferentes autores que nunca se viam descreverem então fatos semelhantes de um personagem, esse personagem então é considerado real e entra para a história. Portanto, para os cientistas, o que vale é que as pessoas fora do cristianismo contam a respeito de Jesus. Eu falo isso, pois os textos mais antigos que falam de Jesus foram escritos por cristãos lá no século I. E na contramão desse movimento cristão estava então o judeu Flávio José, um historiador muito famoso que nasceu 37 ou 38 anos depois de Cristo. Até hoje, ele é respeitado por sua obra, ao tentar então escrever a história completa do povo judaico de Gênesis até a sua época. Nessa obra, ele descreve Jesus, o seu irmão Tiago, João Batista como homens importantes que lideraram movimentos messiânicos lá na região da Galileia. No entanto, no século II surgem mais textos de historiadores que citam Jesus e principalmente o movimento iniciado por seus seguidores, o cristianismo. André afirma que essas informações servem para mostrar que não estamos no campo da mitologia. Então isso já é um bom sinal, né? Mesmo porque esses autores eram judeus e romanos que nunca se tornaram cristãos. Baseado nessa condição, eles afirmam com muita segurança que Jesus, de fato, é um personagem histórico. Ele existiu de verdade. O interessante nesse caso, gente, é que os estudiosos afirmam que Jesus foi tão importante quanto a sua mensagem, pois foi justamente a sua mensagem que viajou pelo mundo todo, ultrapassando séculos, dando origem, muitos séculos depois, a diversas religiões.
E como acontece com a maioria das pessoas que morrem por causa de uma ideia ou de uma ideologia, a morte de Jesus não foi capaz de segurar, de prender as suas ideias. Curiosamente, os historiadores revelaram que Jesus nunca colocou as suas ideias no papel e nem poderia, pois eles afirmam que ele era analfabeto, apesar da Bíblia nos ensinar que ele ensinava na sinagoga e escrevia na areia, por exemplo. Mas o fato é que a ciência, gente, confirma que Jesus existiu, apesar de não confirmar o Jesus teológico da Bíblia. E apesar da ciência comprovar sua existência, eles questionam a autenticidade dos relatos bíblicos, já que eles foram escritos depois de 2 ou 3 gerações após a sua morte. Existe uma possibilidade defendida por eles, que eu acho que até faz sentido, inclusive, de que esses autores não estavam preocupados em apresentar os fatos na íntegra, como uma biografia, por exemplo, mas em defender os pressupostos da sua fé. Logo, os primeiros cristãos que escreveram sobre Jesus, os evangelistas, não fizeram história, mas sim teologia. Você concorda com essa afirmação? Fala aí nos comentários. Enfim, os cientistas afirmam que o objetivo deles não é acabar com a teologia e nem também retirar a importância espiritual de Jesus da história. Não é interessante, né? O que eles querem é descobrir através de fatos e relatos bíblicos o que aconteceu com Jesus homem e com a sua época. Para falar a verdade, gente, eu acredito que se a ciência consegue e pode provar a existência de Jesus e os eventos que aconteceram de fato na sua época, nós temos então os argumentos necessários para defendermos a nossa fé, daqueles que se aproveitam da religião para dominarem as massas e se enriquecerem, é claro, às custas da fé dos fiéis. Eu, particularmente, acredito na Bíblia e também acredito na ciência. Como vocês sabem, né? Eu sempre procuro apresentar aqui no canal os contextos históricos e ensinar o que a Bíblia realmente ensina, sem esses pressupostos teológicos. Afinal de contas, a religião não salva ninguém, muito menos a religiosidade. O que liberta é a verdade e quem salva é Cristo. A verdade que nós seguimos e acreditamos. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Essa é a minha fé e é assim que eu acredito, gente. Simples e objetivo. Agora, eu preciso saber de você. O que você achou deste vídeo, do vídeo de hoje? Você tem uma opinião formada a respeito do que eu falei? Aproveita que você ainda está aqui e deixa o seu comentário. Por quê, gente? Muita gente que me assiste gosta do meu conteúdo. Se concentra tanto no vídeo, mas se distrai e acaba se esquecendo de escrever. Ah, aconteceu com você, né? Então, já estica o dedo, se inscreve agora, ativa o sino para você receber todas as notificações. Clica no gostei e compartilha também com aquela pessoa que você sabe que gosta de aprender esses temas. Eu fico por aqui, gente. Muito obrigado pela audiência, pela inscrição, por tudo. Vocês nem imaginam como eu fico feliz de ter vocês aqui comigo. Valeu mesmo. Não esquece de Deus, hein? Pois Ele não esquece de você. Receba meu forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!